Em 1789, na França, os girondinos, que eram considerados mais moderados, conciliadores, ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte, enquanto a gente tinha na chamada esquerda os jacobinos, que eram mais radicais e exaltados, que queriam uma reforma ainda maior da sociedade, digamos assim. Essa origem dessa nomenclatura política categorizou posicionamentos políticos ali naquele momento e veio até hoje nos sistemas políticos contemporâneos. E a gente usa mesmo estando no momento democrático. Então a gente ainda utiliza essa ferramenta, esse nome. E aí durante essa polarização de ideias, as pessoas criam certas polêmicas que são problemáticas. A gente tem como desenvolvedores das ideias de direita, geralmente aqueles que a gente chama de liberais. Um bom exemplo deles é Adam Smith. Uma crítica que eu tenho é que quando a gente estuda história, sociologia, muitas vezes não são colocados alguns nomes femininos que também escreveram e fizeram parte dessas histórias. Porém, tinha uma liderança. A Revolução Francesa teve uma liderança feminina gigantesca. Porém, você pode perceber que muitas vezes as mulheres não tinham acesso nem ao mínimo, nem a saber ler e escrever e nem a ocupar lugar nenhum. Por isso também a gente tem uma minoria ali, ok? A gente tem aí como liberal, como chamado direita, num plano um pouco mais atual, os liberais e depois os neoliberais, aqueles que acreditavam numa economia que Adam Smith chamava de mão livre do mercado, que é o início do liberalismo clássico, naquela ideia de que o mercado não pode intervir nas relações econômicas. Quanto mais lojas a gente tiver, o governo no caso, deixar o mercado correr solto, E a gente tem ali, quanto mais lojas abrirem de produtos de limpeza, mais barato vai ficar o custo dos produtos, porque eles vão brigar entre si. Não necessariamente isso funciona dessa forma, mas era a ideia de Adam Smith dentre vários outros pontos ali. E a gente tem como maior fama pelo lado da esquerda, hoje em dia, num plano bem raso, tá, gente? Não tô dando todos os detalhes. A gente tem Marx, Karl Marx, que é o grande nome da esquerda. A gente comenta na sociologia que tem até os 3 porquinhos, que é Marx, Weber e Durkheim. Mas a gente tem ali o marxismo como uma ideia revolucionária, porém uma ideia revolucionária que analisou o capitalismo principalmente na Inglaterra, no início da Revolução Industrial. Quanto tempo isso faz? E até hoje as pessoas estão, socialismo, não venha me pegar esse monstro. Então, isso é uma ideia muito antiga, realmente. Quando a gente analisa o capitalismo hoje, a gente tem que pensar em termos de democracia e até trazer um elemento central e chave, uma peça-chave para pensar nisso, que não tem muitas vezes nesse debate dessa época de capitalismo versus comunismo que tinha na Guerra Fria, por exemplo, que é a questão ambiental. É preciso que a gente pense também em relação ao desenvolvimento sustentável, ok? Seria uma nova forma de pensar um capitalismo também. Então vamos pensar assim, as sociedades democráticas são sociedades capitalistas, tá? Só pra gente deixar isso bem frisado. E dentre os liberais você tem de tudo. Você tem os liberais também que pensam no coletivo, que pensam na fome, na miséria e tal. Mas não eram as ideias centrais dos liberais. Era uma ideia de liberação econômica. Eu tô sendo rasa pra gente ter uma compreensão breve, ok? E aí a gente pensa ali pelo lado da esquerda uma ideia de desigualdade, porque o proletariado, que era o cara que tinha muitos filhos, que era o cara da fábrica e tudo mais, ele não tinha direito trabalhista nenhum. Marx analisa uma outra época, uma época em que você trabalha, cai teu braço na máquina e você continua trabalhando, que a mulher vai parir na fábrica e continuar trabalhando, e o filho dela que nasceu daqui a um mês ele tá trabalhando na fábrica. Era uma sociedade com capitalismo bem ofensivo, bem brutal mesmo. Então ele faz uma análise daquela sociedade e vê problemas, como por exemplo a mais-valia do trabalhador, ou seja, o trabalhador produz muito mais do que ele ganha do salário do patrão e esse trabalhador vai deixar ali uma sobra sempre, que é a mais-valia, que depois vai se tornar no cálculo parte do lucro do patrão, também sendo bem rasa.
Essas todas críticas à sociedade, que rendem muito mais que isso, rendem um vídeo de 7 horas e meia, você pode entender que é de outra época, outro contexto. A gente não tinha CLT, carteira assinada, férias, carteira assinada, CLT, 13º salário, nada disso. Quando a gente põe as críticas de Marx, era um capitalismo mega ultra selvagem. E aí, o que acontecia? Por exemplo, ele explicava que isso funciona até hoje. Quando os salários estão... aliás, a mão de obra tem um excedente muito grande, ou seja, tem muita gente para trabalhar, o número de desempregados está muito grande, o patrão reduz o salário porque ele não precisa. É a questão de demanda e da procura. Só que demanda e procura funciona com coisas, com produtos que você vende, naquela mão invisível do mercado do Adam Smith. Aqui a gente está falando do trabalho das pessoas. E essas pessoas viviam numa condição extremamente miserável. A França da Revolução Francesa, por exemplo, quando a gente trouxe a ideia de esquerda e direita, era uma França em que a gente não tinha a tal burguesia. A gente tinha somente os reis e quem tinha dinheiro ali era nobreza, etc. O início de uma burguesia, mas o resto todo, que era a maioria esmagadora da população, vivia em uma condição muito difícil, até quem tinha recurso, tá? Que assim, médicos, advogados e tal. E o camponesão, assim, o trabalhador braçal muito ruim, vivia na miséria. Então, a gente tem essa análise e esse surgimento do chamado socialismo científico e depois da ideia de comunismo e uma revolução que aconteceu na Rússia, que em teoria até diverge com a ideia do Marx, porque a ideia do Marx era uma revolução para uma sociedade já industrializada, como a Inglaterra, por exemplo, até talvez uma Alemanha. Então a gente tem uma Rússia que era feudal, czarismo, é outro esquema. E depois a gente vai ter uma Guerra Fria com uma ideia de uma luta ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, e elas duas estão brigando ali, tem a subida do Muro de Berlim e tudo mais, uma ideia socialismo versus capitalismo. A gente tem aí um problema que até voltou com a questão da guerra em relação à Rússia e tudo mais, da antiga cortina de ferro. Esse regime, principalmente stalinista, não era um regime democrático, era um regime autoritário, era um regime ditatorial. E a gente tem ditaduras vistas de direita também. A democracia é um sistema do capitalismo, ok? E um comunismo completo, que na teoria seria onde tudo é de todo mundo e a divisão está totalmente igual entre todos, depois de uma ditadura, inclusive, que era a ideia de Marx inicialmente, eu, pelo menos, não considero que ninguém chegou nesse ponto, nenhuma sociedade. Nesse equilíbrio perfeito, nesse todo mundo tem acesso a tudo, todas as possibilidades e oportunidades, não existe isso. Então, a ideia de falar que fulano é comunista ou não é um pouco problemática e é um pouco também sem conhecimento, quando a gente para pensar. É um pouco ignorante no sentido da falta do conhecimento, porque comunismo não seria exatamente isso. E os governos que a gente teve pós-democratização do Brasil e tudo mais, até mesmo os governos ditos de esquerda, que têm uma preocupação com o social um pouco maior, ou pelo menos falam que tem, eles nunca demonstraram essa tendência ao socialismo. Ah, ele apoiou a ditadura de não sei o que, ele fez uma relação internacional lá. Você sabe ao certo o que foi esse acordo, como funcionou? Então a gente não tem, nunca teve essa tendência. Pelo contrário, tem uma grande parte da esquerda que criticou muito esses governos que entraram de esquerda por conta de estarem pouco à esquerda e apoiando muito o empresariado até. E a gente viu até em vários problemas que eles tiveram foi relacionado a esse grupo. Então, cabe a gente a pensar, a reavaliar algumas ideias. Você pode ter a sua opinião para um lado ou para o outro, mas repetir argumentos que não estão corretos é um pouco ruim, é um pouco de burrice, digamos assim. Eu vou dizer que é falta de conhecimento, não burrice. E essa ideia de, minha bandeira nunca será vermelha, também é um comentário ignorante, porque nenhum desses partidos de esquerda aqui do Brasil, de Portugal, que o pessoal gosta muito de Portugal, está sendo governado pela esquerda, e de outros países aqui perto, teve uma ideia muito parecida com o stalinismo da Rússia, ou teve alguma ideia parecida com o comunismo que Marx falou lá há muito tempo atrás.
Nenhum chegou num ponto tão próximo a isso, nenhum país democrático. E o Brasil manteve essa democracia. E tem a questão da saúde da democracia também pra gente avaliar. Mas fica para um próximo conteúdo, senão vai ficar gigante. Você assiste, você curte e você já escreve aqui o que você acha. Beijo.